Ana. Ela que vai tirar todas as nossas dúvidas, né, Marci? Deixa eu falar com tu também, mulher. Deixa eu dar um abraço. Eita, Jesus, toda linda, maravilhosa. Gratidão novamente, né? Estar Pois aqui com é, você, né? dando essa oportunidade pro Pois pessoal é, aí. fica à vontade aí pra gente bater um papo sobre isso, porque eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho sobre esse assunto para quem está nos assistindo. Às vezes fica naquela dúvida, será que eu posso? Será que eu não posso, né, tirar um carro com isenção? Sobre o tempo, né? Primeiramente, eu quero te perguntar sobre o tempo para vender o carro também, né? Quais são as novas doenças, né, que contemplam uma pessoa a retirar esse carro com as isenções? Qual o tempo necessário? O tempo para tirar vai depender muito de cada Certo. perfil, sabe? Muitas vezes as pessoas têm muito essa dúvida de quanto tempo, de qual carro pode comprar, se a minha patologia dá direito. Então, assim, o direito é o mesmo, independente da patologia. Basta só ser identificada com uma classificação, deficiência física, visual, mental, autismo e agora auditivo também, né? Porém, algumas secretarias ou alguns estados, eles restringem um pouco essas isenções, né? Principalmente na mais nova, que é o auditivo. Certo? Em se tratando também de patologia, pegando o gancho da doutora sobre o diabetes, muitos perguntam se o diabetes tem isenção. Na maioria dos casos, sim, porque ele vai causar algumas limitações físicas que pode contemplar, sim, a isenção para a compra do veículo, né? É um pouco diferente da isenção para imposto de renda, então algumas pessoas que têm isenção para imposto de renda, nem todas têm direito à compra de carro com PCD, né? Assim, vice-versa, também da mesma forma. Quem já tem um carrinho ali, mas o carrinho às vezes ele é manual e a pessoa realmente tem uma deficiência, quer comprar um carro automático, essa pessoa ela tem que vender o carro dela, né? Mas aí com quanto tempo ela consegue comprar o outro? Demora muito? Para ela dar entrada e tudo mais e sair? Isso aí demora, depende também do carro que vai comprar, né? E depende se a pessoa é habilitada ou não. Por exemplo, no caso de não habilitado, o processo é um pouco mais rápido, porque ele não vai passar pelo processo da mudança da habilitação junto ao Detran. Ele vai passar apenas pela análise dos médicos do SUS, onde eles vão estar analisando, né, caso a caso, e preenchendo os formulários necessários. A outra diferença de tempo é quando é necessário do imposto estadual ou de algumas fábricas que elas são em outros estados, tipo o estado de São Paulo, ele demora um pouco mais para poder sair as isenções, que ele no decreto do próprio estado, lá eles obrigam que a pessoa também emita esse parecer junto ao estado de São Paulo. Algumas outras fábricas só precisam da isenção local, da isenção do seu estado origem. Então, esses casos também são um pouco mais breves. E quando o carro também é acima dos 120 mil, que não precisa da isenção estadual, também é bem mais rápido, porque é só o imposto federal e sai no máximo de 5 dias úteis a questão das isenções. Maravilha. Qual que é o limite para IPVA, né? E também quais são essas regras? Pronto, pegando o gancho aqui sobre a questão do IPVA e ICMS, existe uma dúvida muito grande quanto às pessoas que já compraram o carro com o ICMS e hoje acreditam que não tem esse direito. Por quê? Porque o IPVA foi limitado aqui no estado ao valor do carro de 70 mil. E algumas regras que estão lá no decreto, posteriormente podem nos procurar para estar dando essas explicações mais profundas aí dessa limitação. Porém, você não ficou sem o direito da compra do carro com a isenção do ICMS. Você pode sim comprar o carro com ICMS para valor até 120 mil. Acima de 120 mil é que só vai ter isenção do IPI. Então, o IPVA é um tipo de imposto, que é aquele imposto anual que você tem na hora que vai licenciar seu carro. Tá? Esse aí é o que ficou limitado a 70 mil. Agora, você que precisa comprar o seu carro com isenção do ICMS, não existe restrição quanto às doenças que já existiam. É só o limite de 120 mil para a compra do veículo. Maravilha. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quanto tempo, né, para esse trâmite junto ao Detran, Receita Estadual, o ICMS, né, e a Receita, acho que é federal, né? Federal, é isso? Sim. Com quanto tempo, mais ou menos? Então, para sair tudo isso. O Detran, ele hoje abrangeu um pouco mais os atendimentos com clínicas particulares conveniadas ao Detran e isso resumiu um pouco o atendimento para o cliente que precisa desse
dessa isenção, da mudança da carteira, porque a carteira precisa ser analisada pela junta médica, onde ele vai classificar qual tipo de carro você vai precisar usar para que não possa agravar mais a sua patologia. Então, esse é o sentido principal da isenção, é não agravar mais aquele membro que está com alguma patologia que venha a ser considerado uma deficiência física, mesmo que de forma parcial. Então, aí deve ser uma média de uns 30 dias, vai depender do calendário do Detran, né, da disponibilidade das datas, que você possa também estar indo naquelas datas determinadas. Então, a média de 30 dias. Receita Federal, para quem já tem isenção, é o máximo 5 dias úteis para poder sair, tá? E a Receita do Estado, ele tem um prazo, né, estipulado de 30 dias. Porém, muitas vezes pode sair antes e pode sair um pouco depois, dependendo da demanda, né? Nós estamos num momento de demanda devido a alguns carros que foram incluídos, né, que estavam fora da isenção, e com esse aumento do teto para 120, então alguns carros que interessam mais o público, e isso aumentou realmente o número de solicitações junto à Receita Estadual. Eu vi alguns carros que o teto estava até 200 mil. Esses carros têm até 200 mil. Esses até 200 mil são os que contemplam só com a isenção federal, que é o IPI. Né? Então, esse aí são 5 dias para sair, geralmente, o processo. É bem mais rápido. A pessoa que quer comprar o carro dessa forma, né? Aí, como é que faz, doutora? O carro, ele tem que ser comprado à vista? Ou a pessoa também pode dar uma entrada, parcelar, fazer um parcelamento pelo banco, enfim. Como é que é feito, doutor? Ó, chamando de doutor. Pois é, eu vou cobrar mais caro por isso. Como é que é feito, Márcia? Então, veja só, essa questão da negociação do carro, as pessoas realmente têm bastante dúvida em relação a isso, é uma pergunta plausível. É a mesma forma que você vai comprar um carro sem as isenções. Você só tem uma vantagem, que são as isenções dos impostos. Mas a questão da compra do carro pode ser financiado, pode ser feito à vista, pode negociar com a concessionária, né, da forma que ela vai te oferecer ali as condições, e é que você também possa estar encaixado nelas. Bora lá. Para quem recebe benefício do governo, existe algum tipo de restrição? Sim. O benefício do governo, ele é bem delicado, essa situação, porque ele não é uma aposentadoria, né? Ele é realmente um benefício, é um auxílio, que quando o cliente ele vai solicitar esse auxílio, ele vai responder algumas questões do governo sobre a necessidade dele ter aquele auxílio. Né? Então, assim, a renda é mais baixa, ele realmente vai dizer que está numa situação que realmente precisa daquele auxílio. E quando se vai comprar um carro, né, um carro hoje, devido ao valor, né, ele aumentou bastante, então vai comprar um carro de, no mínimo, aí com as isenções já de 76 mil, o automático. Então, assim, vai contradizer com essa informação que foi dada ao governo. Então, automaticamente, ele vai indeferir esse processo já na Receita Federal, né, porque os CPFs eles vão se cruzar ali com a Receita e com a Previdência. Certo? E isso é um risco também que o beneficiário ele vai correr, porque pode em algum momento, mesmo sendo indeferido naquele momento, depois a Receita venha a analisar esse processo dele e achar que realmente ele não precise mais do benefício. Então, é um risco, a gente nem dá entrada, já faz essa pergunta imediata quando as pessoas vão nos procurar para esse serviço. Principalmente no caso das crianças autistas, né? Porque devido à necessidade realmente do gasto ser alto, ele precisa desse auxílio. Eu ia te fazer justamente essa pergunta da questão de crianças que têm, né, esses transtornos, autismo, né, e outras coisas mais. Os pais, eles têm a isenção pelos filhos, seriam isso? Seria isso? Tipo, os pais quem dirige, né? Então, ou a isenção seria do filho. Então, como é que seria essa questão? Tem algumas mudanças que ocorreu há pouco, né, que assim, antes apenas o processo em nome da criança que seria beneficiado por essas isenções, né? Tanto na Receita Federal, Estadual e PVA também é um que você já reconhece que ele tem direito à isenção. Só que o condutor seria os pais. Só o condutor, os pais, né? Mas aí tem umas novas regras aí, não chegou aqui ainda na Paraíba, eu acredito que deve estar chegando brevemente, que mesmo os pais já confirmando que tem um filho com autismo, o carro está no nome dele e ele está ali, lógico, servindo ao filho, né, para o tratamento em si, que realmente é bem demorado, é muito cheio de consultas. Ele pode solicitar a isenção do IPVA, mas aqui no estado ainda não
não estamos ainda com essa condição, né? Pelo menos até ontem. Até não então, vi. né? Mas vamos aguardar aí as próximas informações que a gente vai estar comunicando sobre isso. É verdade. Eu não deixei aí o WhatsApp aberto. Vocês deixaram aqui o número? Deixou, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, gente, se vocês tiverem alguma pergunta em casa, me perdoe aí, eu esqueci de dar o número aqui, mas quem quiser deixar alguma pergunta, acho que dá tempo, mas tem bem pouquinho tempo aqui, mas se você quiser, pode fazer sua pergunta a partir de agora, tá? Pelo telefone que a gente vai deixar aqui na telinha, tá certo? Por favor, deixa o telefone na telinha aqui, para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar aqui, Marciliana tá para responder tudo isso, viu? Vamos lá, tem idade limite para tirar um carro com isenção? Não. A idade pode ser até criança e a idade adulta não tem um limite, né? Adulta, né? A idade adulta só vai limitar quando passa a ser financiado, que aí vai seguir aquelas regras dos bancos, né? Quanto ao financiamento. Mas não existe limite de idade. E tem um valor X, né? Ou tem uma idade determinada, porque não pode, né? Tipo, se tiver uma idade muito avançada, eu acho que para o financiamento já não consegue. Já quer fazer logo direto. Logo direto, logo à vista. Vai dar logo uma canelada. Isso aí, viu? Não, não concordo, gente. Bota lá no nome do filho, de alguém, que depois, ó, pronto. Que dê essa questão do nome do filho, né? Infelizmente, assim, o processo só sai em nome do beneficiário, né? Mas ele pode, no caso, quem tem a curatela... Não pode botar no nome de outra pessoa? Eu acredito que quem é dependente, né? Ele pode existir essa regra lá no banco, ele possa fazer. Sim, né? Porque tem as pessoas que são dependentes, né? Que já são representados por outra, no caso quem tem curatela, quem tem a tutela, pode estar vendo isso aí junto com os bancos. Eu sempre aconselho quando vem um pai tipo quer financiar o carro em nome da criança, então procura a sua instituição financeira, procura o seu gerente, né? E vai conversar com ele sobre essa questão da aquisição com carro financiado, quando a pessoa não pode financiar. A troca do carro é com quanto tempo? Pós-compra, comprou aquele carro, a pessoa tem que passar quanto tempo com esse carro para poder depois trocar? Né? Hoje com o IPI, né, que é o Imposto Federal, você comprar o carro, você pode vender ele com 3 anos, tá? Vender ele com 2 anos. Agora, só que para adquirir o outro, só quando completar os 3 anos. Certo. Aí é que pode estar vendendo. Com o ICMS, que é o Imposto Estadual, aí fica limitado realmente a 4 anos. Você só pode vender 4 anos após a emissão da nota fiscal, né? Isso aí não é o dia que você começou a solicitar as isenções, mas é o dia que a nota fiscal foi emitida pela fábrica. Bora lá, coloca essa pergunta que você pôs aqui, Duda. Qualquer PCD consegue tirar um carro? Alex? Alex, a questão de qualquer PCD, ele pode, se ele for diagnosticado como PCD, como deficiente físico, visual, mental, autista e auditivo, ele pode. Só que para cada caso vai seguir um perfil do cliente, né? Então vai ter as exigências dos documentos necessários, comprovações, né, de renda, residência, né? Por exemplo, quem está de outro estado não pode comprar no estado aqui, entendeu? Então aí vem a questão de declaração de imposto de renda, se a pessoa realmente está ali declarado a renda que está comprando o veículo. Isso acontece muito com pessoas que têm a renda informal. Então é analisado todo o perfil do cliente. Muitas vezes ele liga, manda a lista dos documentos. Não existe uma lista exata, né? A gente vai analisar caso a caso para poder estar contemplando você não começar um serviço e depois parar no meio porque faltou algum documento. Bora lá. Assim como o diabetes, você falou, tem outras doenças que a pessoa pode chegar a ter uma isenção? Quais são as doenças? Sim, pode sim. É exatamente toda aquela doença que ela pode limitar, né? Tem alguma limitação física que ele vai contemplar como um deficiente físico, mesmo que de forma parcial. Né? Então, a cardiopatia... que acha que deficiente físico, gente, não é só porque é um cadeirante. Não, tem outras coisas também, né? Isso. Quando você é submetido a uma cirurgia que fica limitado de fazer algum esforço, né, que venha a prejudicar mais aquele membro, né? Então, assim, muitas vezes, eu conversando outro dia, eu sempre falo isso, conversando com o ortopedista, ele falou que muitas vezes você nasceu com uma paralisia infantil e você não sente o tanto de dor que uma pessoa que tem tipo uma hérnia de disco de forma crônica, ele vem a sentir. Então, isso aí, você dirigindo um carro mecânico, por exemplo, vai se agravar cada vez mais. Leigamente falando, que eu não sou médico, mas é exatamente o que acontece quando a gente faz um esforço
que tem alguma limitação em algum membro, né? Somente tem problema de joelho, de coluna, então isso limita muito essa questão. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, por favor, Duda, põe aí, que a gente já está no limite dos limites. Doutora, tem um filho de 18 anos que é PCD. Eu consigo tirar um carro recebendo os benefícios do governo? É a Lúcia. Oi, Lúcia, é exatamente sobre o que falamos há pouco, certo? Se o benefício for o BPC, né, o LOAS, conhecido como LOAS, realmente você não consegue, devido ao perfil que você já informou à Receita Federal da necessidade de ter do governo essa ajuda. Então, quando você vai solicitar a isenção para a compra do veículo, existe uma declaração onde você vai dizer que tem condições econômicas para comprar o veículo. Como o veículo não é um bem de valor, né, barato, vamos dizer assim, para ficar mais entendido, então realmente vai contradizer com a informação que você disse anteriormente ao governo para conseguir essa isenção, né, esse benefício, no caso. Maravilha. Ah, meu Deus, não dá mais tempo, né? Já estamos aqui no nosso limite, né? Queria muito ficar um pouco mais, o assunto é muito interessante, muito bom. Deixa aí teus contatos, Marciliana, quem quiser te procurar, deixa o teu Instagram, né? Muitas coisas você também esclarece lá no Instagram, eu vejo que você faz alguns vídeos esclarecendo sobre isso. Deixa teu Instagram, telefone de contato se você quiser. Certo, no Instagram é sempre o @marciliana.pontes. Sempre que há alguma novidade, nós vamos colocando lá, porque aí abrange um número maior de informações para o público que precisa. E as informações que são prestadas informação mais ativa é lá no WhatsApp, no 839-8136-2739. Esse é onde nós... 98136-2739. 2739, tá? Isso. 98136-2739. Fala aí pelo WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, você fala com a Marciliana que ela vai te responder tudo, viu? Isso. Obrigada, minha amiga, mais uma vez aí, viu? Mas olha, você que está em